Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo e queria agradecer a vocês aqui o apoio que vocês dão ao meu trabalho. E pedir para você continuar dando mais um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim, me ajude a chegar nos 2.000 inscritos, tá bom? E eu queria também dizer para aquele irmão que quiser bater um papo comigo, se achar que eu sirvo para ser seu amigo, faça isso. Coloque nos comentários aí que você quer conversar comigo. E aquele irmão também que quiser me fazer uma pergunta, já fez essa pergunta ali na congregação, os irmãos acharam que ele está duvidando do escravo, ele não pode perguntar. Pergunta para mim aqui e eu respondo para você, tá bom? Com certeza eu vou responder a sua pergunta. E eu queria dizer também para aquele irmão que não concorda comigo, achar que eu estou errado, achar que eu estou falando alguma coisa aqui que não está certo, pode discordar de mim. Aqui é livre. Aqui ninguém tem que concordar comigo para me agradar, não, tá bom? Discorde de mim, é só vocês colocar nos comentários aí que gostaria de falar comigo, eu passo aí o meu e-mail ou o meu WhatsApp. E eu queria dizer para o meu irmão Roberto Camilo, meu querido irmão Roberto Camilo, ô irmão Roberto Camilo, você é um irmão maravilhoso. O irmão Roberto Camilo e um outro irmão, que eu não estou me lembrando aqui qual o nome, me falou que colocou os seus contatos nos comentários, Mas eu não encontrei esses comentários com os contatos de vocês. Não encontrei. Procurei esses comentários aqui, já passei para lá, para cá, procurando esses comentários aqui, Esses comentários aqui, que tem os contatos de vocês, e não achei. Por favor, mande novamente. Mande novamente que nós vamos conversar, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui. Eu tive fazendo umas pesquisas aqui e achei um assunto interessante aqui e eu quero fazer um vídeo sobre ele. Por exemplo, qual era o objetivo das palavras de Deus para a nação judaica ali em Isaías 43:10, quando Deus disse para a nação judaica? Não é para as testemunhas de Jeová, não. Quando Deus disse para a nação judaica, vós sois as minhas testemunhas. O que Deus estava querendo dizer com isso? Bom, quando Deus disse essas palavras, a nação judaica estava no cativeiro babilônico. E Deus estava dizendo para o povo judeu falar a respeito dele ali em Babilônia. Isso, para a nação judaica divulgar o nome de Deus ali em Babilônia. Ou seja, Deus queria que o nome dele tornasse conhecido além das fronteiras de Judá. Por que isso? Porque, a exemplo de outras nações, que cada uma tinha seu Deus, aquele povo judeu pensava que o Criador do universo era uma propriedade deles. Eles pensavam que o nosso Criador, que o nosso Eterno, era o Deus deles. Bom, eles consideravam o Criador do universo como sendo um objeto, assim como as testemunhas de Jeová fazem hoje. Acham que Jeová é um objeto nas mãos deles. Bom, e Deus queria que todas as nações o conhecessem. Não apenas a nação judaica. Por isso ele disse para os judeus dar testemunho deles ali no cativeiro babilônico. Eles estavam como escravos ali em Babilônia e Deus queria que eles dessem testemunho dele ali em Babilônia. Por isso que ele disse a eles, vós sois as minhas testemunhas. Porque veja, ninguém tinha mais condições de dar testemunho do nosso Criador do que a nação judaica. Porque é a nação que Deus mais fez milagres para beneficiá-los, foi a nação judaica.
Deus libertou eles do cativeiro egípcio. Deus guiou eles pelo deserto tantos anos. Deu a eles a terra de Canaã. Mesmo eles sendo rebeldes com Deus, tantas vezes que Deus perdoou essa nação. Então, era uma nação que podia testemunhar a favor de Deus. Por isso que Deus disse para eles: vós sois as minhas testemunhas. Mas antes de Deus falar isso para eles, vós sois as minhas testemunhas, em Isaías 43, 8, Deus lembrou eles que eles eram rebeldes, que a nação judaica trata-se de uma nação rebelde. Por isso Deus disse para eles, em Isaías 43, 8, que eles têm olhos e não vê, e têm ouvido e não ouve. Isso mostrando que eles são um povo rebelde. Agora veja, meus irmãos, quem eram então as testemunhas do Deus? Quem eram as testemunhas do nosso Criador? Era a nação de Israel. Quem eram as testemunhas daquele Deus de Israel? Quem eram as testemunhas daquele Deus de Israel? Era a nação de Israel. As testemunhas do Deus de Israel era o povo judeu. As testemunhas do Deus de Israel era o povo judeu. Não era norte-americano, não era brasileiro, não era inglês. Não. As testemunhas do Deus de Israel era o povo judeu. Agora veja, meus irmãos, os cristãos lá dos dias de Jesus, eles davam testemunhos de Jesus. Os cristãos, eles não eram testemunha de Jeová. Não. Os cristãos, eles eram testemunhas de Jesus. Isso fica bem claro nas palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Ali, pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E veja, meus irmãos, no ano de 33, ali em Pentecostes, os seguidores de Cristo, os seus discípulos, receberam o Espírito Santo e se espalharam, dando testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. Mas veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová não dão testemunho de Jesus. Muito pelo contrário, eles dizem que são testemunhas de Jeová. Bom, esse Jeová, que as testemunhas de Jeová dizem que dão testemunho dele, é um Deus inventado por humanos. Quem inventou esse Deus foi um ser humano. Foi um padre católico, um clérigo católico espanhol, chamado Raimundos Martini. Foi ele quem inventou esse Jeová, esse Deus Jeová. Então veja, esse Jeová é um Deus inventado, assim como uma pessoa inventa uma imagem de escultura. A pessoa adorar esse Deus Jeová, como você curvar na frente de uma imagem de escultura e adorar aquela imagem, é a mesma coisa, não tem diferença não. Esse Deus Jeová foi criado por homens, assim como uma imagem de escultura foi criada por homens. Isso, exatamente, isso que você ouviu mesmo. Foi isso mesmo que você ouviu. Você não entendeu errado, não. Você curvar na frente desse Deus Jeová, das testemunhas de Jeová, é a mesma coisa de você curvar na frente de uma imagem de escultura, uma imagem feita de madeira, de barro, de pedra, de plástico. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma, porque todos foram criados por mãos de homens. Viram, meus irmãos? Bom, veja, meus irmãos, é isso aí que eu disse. E Jesus, as testemunhas de Jeová, nem quer saber de Jesus. Eles trocaram Jesus pelo corpo governante, que são os 9 líderes deles.
Mas veja, meus irmãos, Jesus deve estar muito preocupado com isso, né? Eles não adoram Jesus, não dão testemunho de Jesus. Jesus deve estar numa preocupação, nossa Deus. Jesus deve estar desgrenhando lá, arrancando os cabelos de preocupação, porque as testemunhas de Jeová não gostam dele, né? Jesus deve estar todo desesperado. Oxi, Jesus deve estar todo desesperado. Agora veja, meus irmãos, Jesus deve estar desesperado por quê? Ele está sendo desprezado por pessoas, por seres humanos que não passam de partículas de pó e que vão morrer e vão voltar para o pó, assim como eu ou qualquer um outro vamos voltar. Então, as testemunhas de Jeová desprezam Jesus e eles não passam de partículas de pó. Vejam, meus irmãos. Agora imagine, as testemunhas de Jeová estão cometendo um erro muito grande, estão cometendo um tremendo de um erro, trocando Jesus pelos 9 velhos mocorongos que eles adoram lá, né? Eles estão cometendo um erro muito grande. Mas vamos raciocinar um pouquinho aqui. Será que Jesus precisa desses pobres humanos, dessas pobres partículas de pó para dar testemunho dele? Será que Jesus precisa dessas pobres partículas de pó, desses pó da terra, para dar testemunho dele? Precisa não. Eu vou te mostrar aqui pessoas muito mais importantes que dão testemunho de Jesus. Preste atenção. Eu vou dar um tempinho aqui para as testemunhas de Jeová que estão me assistindo pegar uma caneta e anotar os textos, porque vocês vão ter que conferir esses textos, porque vocês vão ter que fazer umas perguntas para os líderes de vocês aí, para os anciãos, porque esses textos que eu vou ler aqui vai deixar vocês assim um pouquinho curiosos. Já pegaram a caneta? Papel e caneta na mão, testemunha de Jeová. Que eu vou começar a contar para vocês aqui quem que dá testemunho de Jesus. Jesus não precisa de vocês para dar testemunho dele. Eu vou mostrar para vocês quem que dá testemunho de Jesus. Olha aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. E primeira carta de João, capítulo 5, versículos 9 e 10, diz que Deus, o Deus Pai, dá testemunho de Jesus. Isso, você não entendeu errado não, é isso mesmo. Deus Pai dá testemunho de Jesus. Agora veja, meus irmãos, quem tem o testemunho de Deus precisa de humanos para dar testemunho dele? Será? Quem tem o testemunho do nosso Criador? Quem tem o testemunho do Eterno? É preciso de seres humanos para dar testemunho dele? Agora, veja, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. E aí, testemunha de Jeová, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Jesus precisa de vocês para dar testemunho dele? Quem tem o testemunho do Espírito Santo precisa de vocês para dar testemunho dele? Precisa não, pode dar testemunho do corpo governante de vocês lá. Agora veja, meus irmãos, Atos capítulo 10, versículo 43, diz que todos os profetas dão testemunho de Jesus. Todos os profetas dão testemunho de Jesus. Agora, meus irmãos, testemunho de Jeová, quem tem o testemunho de Deus Pai, do Espírito Santo e dos profetas, precisa de testemunho de vocês? Não, mas não parou por aqui não, calma lá que ainda tem mais.
Ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz que todos os apóstolos dão testemunho de Jesus. Agora preste atenção. Jesus tem o testemunho de Deus Pai, do Espírito Santo, né, de todos os profetas e de todos os apóstolos. Jesus precisa de testemunho de vocês? Não. Jesus quer que seja testemunha dele quem quiser ser, aquele que ama ele e que quiser dar testemunho dele, ele quer. Mas é quem ama ele. Quem não ama, que vai dar testemunho do seu corpo governante para lá. Vai lá, vai ajoelhar, vai curvar na frente do seu corpo governante para lá. Tá vendo? Não. Olha, nós, os cristãos, nós somos testemunha de Jesus. Nós cristãos, no qual eu me incluo entre eles. Porque eu sou cristão. Eu acredito no sacrifício resgatador de Jesus. Acredito na salvação pela graça, né? Acredito que a nossa salvação é através do sangue derramado na cruz. Na cruz, não é numa estaca de tortura, não. É na cruz. O sangue derramado na cruz, aquele sangue derramado na cruz, foi derramado para me salvar, para salvar todo aquele que acredita no sacrifício resgatador de Cristo. Então, veja, meus irmãos, por isso que existe hoje muitos cristãos que dão testemunho de Jesus. E eu vou contar para vocês aqui quantos cristãos, aproximadamente, porque o número exato a gente não tem, mas eu vou falar para vocês aqui o número aproximado de cristãos que dão testemunho de Jesus em todo o mundo, no qual, entre eles, eu me incluo. Olha, hoje por volta de 2 bilhões e 300 milhões, 2 bilhões e 300 milhões de cristãos em todo o mundo dão testemunho de Jesus. É claro que todos nós somos imperfeitos, pecadores, cometemos erros, mas é por causa dos nossos pecados e dos nossos erros que nós cometemos é que Jesus morreu naquela cruz. Se nós, cristãos, não tivéssemos pecado, se nós fosse perfeito, não precisava de Jesus ter morrido naquela cruz, não. Jesus morreu naquela cruz ali, derramou seu sangue naquela cruz. Jesus se entregou para morrer naquela cruz. É porque nós, entre esses nós, eu me incluo, somos pecadores, cometemos pecados. É por isso que Jesus morreu naquela cruz. Então veja, meus irmãos, Jesus precisa sim de sacrifício, aliás, de testemunho de humanos, mas daquele humano que ama ele, daquele humano que dá testemunho dele por amor a ele, que fala assim, ó, eu amo a Jesus, por isso eu vou dar testemunho de Jesus, porque eu amo a Jesus e sei que eu dando testemunho de Jesus, eu vou levar a salvação para outras pessoas. Outras pessoas vão conhecer Jesus através do meu testemunho. Está vendo? Então é essas pessoas que Jesus está procurando para dar testemunho dele. Jesus não quer vocês que não gostam dele, vocês que preferem 9 homens, 9 velhos carcomidos, 9 velhos mocorongos que vivem aí explorando vocês e vocês preferem dar testemunho desses velhos. Fica com os velhos de vocês para lá então. E deixa nós cristãos com o nosso Jesus, que o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados daquele que acredita nele, que acredita que a única maneira de se salvar é aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, e aceitando que o sacrifício resgatador de Cristo, o seu sangue derramado na cruz, é o nosso meio de salvação.